Ao longo da história da música, muitos artistas espetaculares infelizmente acabaram nos deixando. Alguns, entretanto, acabaram partindo ainda cedo demais. Porém, de todos os cantores fantásticos que já passaram por este mundo, um dos que mais abalou o planeta com a sua ida e que inclusive é considerado por muitos como simplesmente o maior rapper de todos os tempos é ninguém menos que o lendário Tupac Shakur. Então, hoje, senhoras e senhores, é melhor vocês já irem se acomodando aí muito bem, pegando a sua pipoca, o seu salgadinho e o seu refri, porque agora nós iremos conhecer a emocionante e verdadeira história de vida de Tupac Shakur. Tupac Amaru Shakur nasceu no dia 16 de junho do ano de 1971 em um bairro chamado Harlem que fica localizado na gigante cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O nascimento de Tupac foi uma bênção para o mundo, afinal aquele pequeno bebê no futuro se tornaria uma lenda do rap. Mas, no momento em que ele veio a este mundo, sua mãe não via as coisas bem assim. Tupac nasceu em um momento extremamente conturbado da vida de sua mãe, Afeni Shakur, e de seu pai biológico, Billy Garland. Seus pais eram membros de um partido muito famoso nos Estados Unidos chamado de Panteras Negras. Os Panteras Negras basicamente lutavam pelos direitos das pessoas negras, como por exemplo na luta contra o racismo, contra o fim da desigualdade social e contra o fim da opressão policial contra os negros. Ou seja, para muitos, inclusive para o próprio Tupac, os Panteras Negras foi um partido revolucionário e muito importante para o povo preto. No entanto, Tupac nasceu apenas 3 meses depois de sua mãe ter sido absolvida de mais de 150 processos onde ela foi acusada de conspiração contra o governo americano. Uma curiosidade é que quando nasceu, a mãe de Tupac tinha dado outro nome para o seu filho. Afeni fez isso pois ela temia que os seus inimigos pudessem atacar o seu bebê, então ela tentou disfarçar a identidade do seu filho. Porém, algum tempo depois, ela finalmente mudou o nome do seu filho para Tupac após ela se separar de seu marido e se casar com o padrasto de Tupac, Mutulu Shakur, que era traficante e era um dos 10 homens mais procurados pelo FBI. Tupac tinha uma meia-irmã mais nova chamada Sekiwa e um meio-irmão mais velho chamado Mopreme. Inclusive, esse seu meio-irmão também se tornou rapper e já chegou a participar de muitos videoclipes de Tupac. Mesmo separados, a mãe e o pai de Tupac ainda eram membros do Pantera Negras. Contudo, com apenas 5 anos de idade, Tupac perdeu completamente o contato com o seu próprio pai. No entanto, ele tinha o seu padrasto que fazia um papel de pai para ele e que ensinou a Tupac tudo o que ele precisava saber sobre a vida. Mas não demorou muito tempo e o padrasto de Tupac também acabou indo embora da vida dele. Tupac passou por muitas dificuldades durante a sua infância. Depois de seu padrasto partir, sua mãe teve que criar ele e sua irmã sozinha. Pobres e sem ter onde ficar, Afeni chegou a morar em alguns abrigos com seus filhos para pessoas que não tinham um teto na cidade de Nova York. Todas essas dificuldades com certeza mexeram bastante com a cabeça do pequeno Tupac. Ele olhava para as outras crianças e via que elas tinham a vida que ele sempre sonhou em ter. Mas foi no momento de toda essa tempestade que o garoto Tupac encontrou o maior refúgio da sua vida, a poesia. Tupac começou a escrever poesias em um diário para poder aliviar a sua angústia e o seu sofrimento. Como se já não bastasse ter uma vida dura e cheia de pobreza, ele também chegou a sofrer bullying por causa da sua aparência, do seu nome que era bem diferente e por não ter roupas legais igual a outros garotos nos anos 80. Depois de se tornar famoso, Tupac tinha uma grande facilidade em se comunicar e tinha um carisma tão grande que ele rapidamente conquistava todos aqueles que estavam à sua volta. Porém, quando era pequeno, ele era uma criança que não tinha quase nenhum amigo. Aos 12 anos de idade, ele conheceu a segunda paixão de sua vida, o teatro. Ele começou a participar de um grupo de teatro no Harlem e chegou a fazer algumas peças. Com a chegada do ano de 1974, ele se mudou com sua família para morar em Baltimore, uma cidade do estado de Maryland. Mesmo sendo zoado por outros garotos da sua idade, quando se mudou para Baltimore, Tupac conseguiu fazer alguns amigos. Ele levava tanto jeito para o teatro que apenas
apenas um ano depois, ele foi aceito na Escola de Artes de Baltimore. Lá ele não só estudou teatro, como também já chegou até a fazer balé. Mas o mais interessante de tudo, pessoal, é que foi nessa época que ele conheceu a sua melhor amiga, e ela era ninguém menos que a atriz Jada Pinkett. Isso mesmo, muito antes de se tornar uma atriz famosíssima e se casar com o astro Will Smith, Jada era a melhor amiga de Tupac. Aos poucos, Tupac ia se destacando cada vez mais nas peças de teatro, e isso fez com que ele não somente ganhasse o respeito dos seus colegas de palcos, mas como também o ajudou a se tornar um dos garotos mais populares da sua escola. De uma criança que era desprezada e sofria bullying, Tupac se tornou um dos caras mais legais do colégio. Ele tinha um ótimo senso de humor, era engraçado, tinha uma facilidade gigante para se enturmar com outras turmas e, principalmente, ele tinha uma habilidade muito acima da média para fazer rap. E, graças a isso, ele passou a ganhar praticamente todas as competições de rap que ele participava. E foi assim que ele decidiu que o seu nome de rapper não seria logo de cara o seu próprio nome Tupac, mas sim MC New York. Mas logo os dias incríveis da adolescência de Tupac voltariam a se tornar dias sombrios. Sua mãe estava tendo muitas dificuldades em encontrar um emprego por conta do seu envolvimento com os Panteras Negras. E assim, ela, Tupac e a sua irmã tiveram que mudar mais uma vez, e agora o destino seria ir morar na casa de um amigo da família na cidade de Marin City, no estado da Califórnia. E foi lá que Tupac infelizmente começou a vender drogas. Para piorar a situação, por mais que ele não consumisse as drogas que vendia, a sua própria mãe se tornou dependente delas. Isso fez com que os dois começassem a discutir bastante, então Tupac decidiu sair de casa. Por um tempo ele chegou até a morar na rua, mas depois ele acabou indo morar na casa de alguns amigos e até mesmo morou com seu irmão em uma outra cidade na Califórnia. Mas a música nunca deixou de estar presente na vida de Tupac, e ela mais uma vez o salvou de se perder na sua própria escuridão. A vida de Tupac Shakur começaria a mudar no dia em que ele conheceu uma mulher em um parque no ano de 1979 chamada Leila Steinberg. Tupac e Leila tiveram uma conversa tão profunda que ele conseguiu convencê-la a se tornar a sua empresária, mesmo ela não tendo nenhuma experiência nesse ramo. E assim, Tupac começava sua jornada rumo a se tornar uma lenda. Leila conseguiu um show para Tupac em 1990, porém, não um show como cantor logo de cara, mas sim para que Tupac se apresentasse como dançarino de um grupo de hip hop chamado Digital Underground. Mas não demorou muito para que ele tivesse a sua primeira grande oportunidade em frente ao microfone para mostrar todo o seu talento ao mundo. E assim, apenas um ano depois, em 1991, Tupac estreia como rapper na música Semi-Song do seu grupo Digital Underground. Ainda naquele ano, Tupac resolveu deixar esse grupo para seguir uma carreira solo, e então ele assina com a gravadora Interscope Records e lança o seu álbum de estreia, o álbum Tupacalypse Now. Mas ele só começou a ficar famoso e a fazer sucesso mesmo depois do lançamento do seu segundo álbum, Strictly for My Niggas, que aconteceu em 1993. Esse álbum fez ainda mais sucesso do que o seu primeiro e se tornou disco de platina, tendo nele a participação de grandes rappers daquela época como o Ice-T e o grande Ice Cube. Mas mesmo agora sendo uma grande celebridade do rap, isso não impediu que os problemas na vida de Tupac simplesmente deixassem de existir. Apenas 2 anos depois, Tupac foi condenado de 1 ano e meio a 4 anos e meio de prisão por ter supostamente violado os direitos de uma fã. Bom galera, como vocês sabem, o YouTube não gosta de palavras pesadas nos vídeos, então eu acho que vocês entenderam muito bem o que é que eu quis dizer com violar os direitos de uma fã. Tupac já tinha sido preso em 6 ocasiões diferentes desde o ano de 1993. Ele sempre disse que ele era inocente e que jamais seria capaz de fazer o que a sua vítima supostamente o acusou de ter feito. Mesmo assim, ele pediu desculpas a ela, mas ele disse que não estava se desculpando por aquele crime, afinal, ele nunca o cometeu, e ele disse também que esperava que um dia aquela mulher contasse a verdade para o mundo.
Além disso, por volta daquela mesma época, Tupac também foi vítima de uma tentativa de assassinato enquanto ele estava gravando algumas músicas em um estúdio. Tupac foi baleado 5 vezes após se negar a dar as suas joias para 3 assaltantes. Graças ao bom Deus, ele foi rapidamente levado para o hospital e conseguiu sobreviver. Porém, foi a partir daquele dia que a maior rivalidade da história do hip hop começava a surgir, ou seja, a rivalidade entre ele, Tupac Shakur, e ninguém menos que o também rapper lendário Notorious Big. Mas por que é que isso aconteceu, Gui? Bem, naquela noite em que foi baleado, o famoso rapper Notorious Big estava no mesmo prédio em que Tupac. E isso fez Tupac acreditar que Big, que até então era um grande amigo seu, era na verdade um traidor e que poderia ter sido ele quem teria mandado tirar a sua vida. E dali em diante as coisas entre os dois nunca mais foram as mesmas. Tupac foi condenado de 1 ano e meio a 4 anos e meio de prisão pela acusação de ter violado a sua fã Ayanna Jackson. No entanto, seu terceiro álbum de estúdio foi lançado enquanto ele ainda estava cumprindo pena, e esse álbum se chamou Me Against the World, que novamente foi um grande sucesso. Quando já tinha cumprido 11 meses de prisão, Tupac recebeu uma oferta do presidente da gravadora Death Row, do polêmico Suge Knight, onde ele se propôs a pagar a fiança para que Tupac fosse solto, mas, em troca, se o rapper concordasse em gravar 3 álbuns solos sobre o selo da Death Row. E, sem pensar 2 vezes, Tupac aceitou a oferta. E, assim que saiu da prisão, uma das primeiras coisas que ele fez foi gravar uma música dedicada apenas para atacar o seu novo e maior inimigo. Ou seja, Tupac fez a famosa diss para o Notorious Big, chamada Hit 'em Up. Tupac simplesmente renasceu das cinzas após sair da prisão. Enquanto seus inimigos torciam pelo seu fim, ele trabalhou em silêncio e logo no começo do ano de 1996, ele trouxe ao mundo o seu 4º álbum que fez um sucesso fenomenal. O álbum All Eyes on Me. Além de rapper, Tupac também já tinha feito muitos filmes àquela altura. Era inegável de que Tupac estava vivendo o auge da sua carreira. Mesmo depois de ser preso e se envolver em muitas polêmicas, a sua popularidade continuava crescendo como nunca. Mas foi durante o seu auge como artista que ele infelizmente deixaria este mundo de uma maneira trágica. No dia 7 de setembro do ano de 1996, Tupac foi assistir uma luta de boxe do seu amigo Mike Tyson em Las Vegas. Após sair da luta, no entanto, ele foi baleado mais uma vez enquanto estava parado em um farol vermelho. Porém, diferentemente da primeira vez em que tentaram tirar a sua vida, dessa vez, Tupac Shakur infelizmente não sobreviveu. Ele sofreu 4 disparos e ainda conseguiu ser levado com vida para o hospital. No entanto, apesar da melhora no seu quadro, alguns dias depois ele acabou falecendo. Na época desse acontecimento que chocou o mundo e que fez os fãs de Tupac Shakur chorarem pela perda do seu grande ídolo, muitos diziam que um dos responsáveis pela sua morte poderia ter sido logo o seu inimigo Notorious Big. Notório, porém, negou com todas as forças essas acusações e até conseguiu provar que no momento em que Pac foi morto, ele estava trabalhando no seu estúdio. Por outro lado, tem também quem diga que na verdade, quem teria mandado tirar a vida de Tupac Shakur poderia ter sido seu amigo, o próprio Suge Knight. Afinal, os dois estavam tendo algumas desavenças naquela época. Tupac deixou este mundo no dia 13 de setembro do ano de 1996. Na época, ele tinha apenas 25 anos de idade. Se com apenas 25 anos ele já era o rapper mais famoso e considerado o melhor do mundo também, imaginem só quantas coisas gigantes ele teria feito se ainda tivesse continuado vivo. Tupac deixou muitas músicas prontas antes do seu falecimento, tanto que ele teve nada mais e nada menos do que 8 álbuns póstumos lançados e o curioso é que um desses álbuns dele foi produzido por ninguém menos que o também rapper Eminem. Alguns dizem que Tupac ainda pode estar vivo, outros que ele realmente partiu naquela noite fria de 1996. E qual seria a verdade? Bem, pra mim, a verdade é que Tupac infelizmente nos deixou cedo demais e teve a sua vida tirada covardemente. Mas a sua música, as suas ideias revolucionárias e o seu legado, com toda certeza, viverão eternamente neste mundo.
E esse daqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero do fundo do meu coração, galera, que todos vocês que me assistiram e me acompanharam até aqui tenham curtido bastante este vídeo. Se você realmente gostou desse vídeo, então já deixe o seu like aí para que o YouTube possa levar o meu vídeo para cada vez mais pessoas. E também, se você for novo aqui no canal e for um fã de histórias incríveis assim como eu, então já se inscreva clicando no botão vermelho e não se esqueça de ativar o sininho também para você não perder notificação de nenhum vídeo novo. Se por acaso você quiser sugerir alguma história para eu estar contando aqui no canal nos próximos vídeos, é só você comentar aqui embaixo ou me mandar um direct me seguindo lá no meu Instagram. É isso aí, pessoal, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, meus queridos. Eu sou o Gui, o contador de histórias, e eu aguardo todos vocês na próxima história. Um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima história, galerinha.